Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num cenário onde a humanidade descobre que não está sozinha no universo. E essa é a pior notícia possível. Exatamente. O material que temos em mãos são os excertos de A Floresta Sombria, do Cixin Liu. A premissa é assim de arrepiar. Totalmente. Basicamente, uma civilização alienígena, os Trissolarianos, tá vindo pra Terra. E eles vão levar 400 anos para chegar. Só que o problema, já começou. Eles enviaram umas partículas super inteligentes, os sófons, que já estão aqui. Agora, nos observando. E essa observação é total. Imagina só, cada e-mail, cada ligação, cada plano militar, tudo é transmitido em tempo real para o inimigo. É a anulação completa. Completa. E para piorar, esses sófons têm outra função. Eles basicamente bagunçam os aceleradores de partículas na Terra. Impedindo qualquer avanço na física fundamental. Isso. Ou seja, a humanidade está presa no seu nível tecnológico atual, enquanto uma frota inteira está avançando na nossa direção. É um beco sem saída. Estratégico e tecnológico. Então, a nossa missão hoje é entender como se luta uma guerra quando o inimigo sabe tudo que você faz, no momento em que você faz. E a resposta que o livro dá é fascinante. É porque ela se esconde no único lugar que os sófons não conseguem acessar. A mente humana. O que é incrível aqui é que isso força a humanidade a abandonar a ideia de uma guerra tradicional. Não é mais sobre naves mais rápidas ou canhões maiores, né? De jeito nenhum. A batalha vira um jogo de pôquer cósmico, onde o blefe, o engano, a psicologia são as únicas armas que restam. O campo de batalha sai do espaço sideral e vai para dentro da consciência. Ok, vamos desembrulhar isso então. Se o pensamento é a única fortaleza, como que você transforma isso numa arma? Aí que entra o desespero. A ONU cria uma iniciativa radical, o Projeto Barreiras. Que é uma ideia genial e aterrorizante ao mesmo tempo. A ideia é selecionar 4 indivíduos, os barreiras. Isso. E eles precisam criar planos de defesa inteiramente dentro de suas próprias mentes. E a escala disso nossa, difícil de imaginar. Esses 4 barreiras recebem um poder quase ditatorial, recursos praticamente ilimitados. E a ordem é: pensem num plano, mas não contem para ninguém. Nunca. O mundo inteiro, incluindo os próprios governos, precisa ser enganado para que o plano funcione. Eles viram caixas pretas ambulantes. E o destino da espécie depende da capacidade deles de mentir para o universo inteiro. Exato. E a escolha dos indivíduos já diz muito. Temos o Frederick Tyler, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, um militar super pragmático. Um nome esperado. Sim. Depois, Manuel Rey Dias, ex-presidente da Venezuela, um político carismático, ousado, e o Bill Hines, um neurocientista brilhante que foi presidente da União Europeia. 3 titãs, né? Cada um na sua área. E aí vem a surpresa. O quarto escolhido é o Lu Ji. Um astrônomo e sociólogo que ninguém conhece, um cara, aparentemente sem nenhuma ambição. E essa escolha joga uma sombra de dúvida sobre tudo. Enquanto isso, o inimigo não fica parado, claro. Claro que não. A Organização Terra Trissolares, a OTT, que é basicamente o fã-clube humano dos alienígenas. É uma boa definição. Eles designam seus próprios agentes, os destruidores de barreiras. A única missão deles é estudar cada gesto, cada palavra, cada ação dos barreiras para deduzir o que se passa na mente deles. Então o palco está montado para um xadrez mental em escala planetária. Exatamente. Vamos começar pelos planos que deram errado, porque eles mostram por que o pensamento convencional não ia funcionar de jeito nenhum. O primeiro barreira, Frederick Tyler, o militar. O plano do Tyler era a cara do pensamento militar do século XX, força bruta. Só que com um toque de ficção científica. Como assim? Ele queria construir uma frota gigantesca de naves caça kamikaze. Ele chamava de mosquitos. Ah, sim. E elas seriam equipadas com bombas de hidrogênio. A ideia era criar um enxame tão denso, tão poderoso, que seria impossível de ser detida. É a lógica do mais é melhor, só que levado ao extremo. Parece um plano bem direto. O que deu errado? O problema é que era um plano linear, compreensível demais. Ele precisava de fábricas, de recursos, de cientistas. E tudo isso deixa um rastro, sabe? Claro.
Para os destruidores de barreiras que analisavam a alocação de recursos, o plano dele era um livro aberto. Eles deduziram uma estratégia, expuseram para os Trissolarianos e... fim de jogo para ele. Nossa. E o Tyler, ao ver o plano desmoronar, percebe que falhou. E ele se suicida, de uma forma bem poética, num lago. A primeira fortaleza mental caiu. Certo. Então, força bruta convencional fora de questão. Isso nos leva ao segundo barreira, o Manuel Rey Dias. Ele tentou algo completamente diferente. Total. Se o Tyler foi pela força, o Rey Dias foi pela intimidação. Ele pegou o conceito de destruição mútua assegurada, a lógica da Guerra Fria, e amplificou isso para um nível cósmico. O plano dele era chocar o mundo. Exato. Ele ameaçou detonar uma série de bombas de hidrogênio superpotentes em Mercúrio, com força suficiente para tirar o planeta de órbita e fazê-lo cair no Sol. O que causaria uma labareda solar gigante e destruiria o sistema solar inteiro. A Terra, a frota trissolariana, todo mundo. É a política do se eu não posso vencer, levo todo mundo comigo. Isso. Só que o problema da destruição mútua assegurada é que a ameaça precisa ser crível. E o destruidor de barreiras dele percebeu a falha. Qual era? Ele tinha as bombas, mas elas não eram potentes o suficiente para o serviço. Era um blefe monumental. E no momento em que isso foi exposto... A credibilidade dele evaporou. E a reação foi brutal. Ele foi apedrejado até a morte por uma multidão enfurecida no próprio país. A segunda fortaleza, a da chantagem política, também ruiu. 2 fracassos espetaculares. E aí a gente chega no Bill Hines, o neurocientista. O plano dele, para mim, é o mais assustador de todos. Concordo plenamente. Porque o plano do Hines não era uma arma física, era uma arma de consciência. Explica isso melhor. Ele argumentou que a maior fraqueza da humanidade era o medo, a dúvida, então ele propôs usar a neurociência para criar um selo mental. Um selo mental? Um dispositivo que poderia implantar uma fé inabalável absoluta na vitória em todos os soldados da frota espacial. Ele queria eliminar o derrotismo pela raiz. Uma lavagem cerebral para o bem maior, basicamente. Exatamente. E depois de muito debate, a humanidade desesperada aceita. Só que a própria esposa do Hines era uma destruidora de barreiras infiltrada. Não acredito. Pois é, e ela revela a verdade terrível. O selo mental que ele estava desenvolvendo não implantava fé na vitória. E implantava o quê, então? O oposto. A certeza absoluta da derrota, derrotismo puro. O plano dele era forçar a humanidade a se render, acreditando que a rendição era a única opção lógica. Que virada! Foi uma traição no nível mais fundamental do ser. Total. Então, temos 3 dos homens mais inteligentes do planeta falhando de maneiras catastróficas. O que nos leva de volta à grande questão. Por que diabos escolheram o Lode? O sociólogo que aparentemente não está fazendo nada. A chave não está no que ele está fazendo, mas numa conversa que ele teve anos antes. Com a Yew-Indi. Exato. A cientista que fez o primeiro contato. Ela não deu a ele um plano. Ela deu algo muito mais poderoso. Os fundamentos de uma nova ciência, a sociologia cósmica. E tudo começa com 2 axiomas, né? 2 verdades básicas sobre a vida no universo. Isso. Primeiro, a sobrevivência é a necessidade primária de qualquer civilização. Segundo, toda civilização cresce e se expande, mas a matéria no universo é finita. Certo. Até aí parece o básico de biologia e economia. Onde está o estopim que transforma isso em algo tão aterrorizante? O estopim está em outros 2 conceitos que ela joga na mesa: explosão tecnológica e desconfiança em cadeia. Ok. Explosão tecnológica é a ideia de que o progresso não é linear. Uma civilização pode passar milênios na era agrária e, de repente, em 200 anos, saltar para a era da viagem espacial. O que significa que mesmo uma civilização que parece primitiva pode se tornar uma ameaça existencial num piscar de olhos cósmico. Exatamente. Você nunca pode subestimar seu vizinho. E a desconfiança em cadeia? Essa é a parte que conecta tudo. Por causa das distâncias imensas entre as estrelas, a comunicação é lenta e a verificação é impossível. Você não tem como saber as verdadeiras intenções de outra civilização. Se são pacíficos, se são hostis. Isso.
Mesmo que você seja benevolente, não pode presumir que eles também sejam. E você também não sabe se eles pensam que você é uma ameaça. Essa incerteza mútua cria uma cadeia de desconfiança que envenena qualquer interação possível. É a teoria dos jogos em escala galáctica. Perfeito. Então, se a gente junta todas essas peças, a necessidade de sobreviver, a competição por recursos, o potencial de qualquer um se tornar superpoderoso do nada e a impossibilidade de confiar em ninguém, o que a gente tem? A gente tem o que o livro chama de teoria da floresta sombria. A floresta sombria. O universo não é um lugar acolhedor, esperando para ser explorado. É uma floresta escura e silenciosa, cheia de caçadores. Cada civilização é um caçador, andando na ponta dos pés, tentando não fazer barulho. Por quê? Por que não tentar se comunicar? Pela desconfiança em cadeia. Se um caçador vê o outro, ele não pode arriscar. Aquele outro pode ser amigável, mas também pode ser uma ameaça que daqui a 1000 anos vai ter uma tecnologia para que destruir. Entendi. Diante dessa incerteza, a única estratégia segura, a única que garante a sobrevivência, é eliminar o outro caçador antes que ele tenha chance de te eliminar. Nossa, que pesado! Não é por maldade, então. Não. É por uma lógica fria e paranoica de autopreservação. A lei da floresta é o silêncio. Quem gritar, morre. E aí que a gente entende o erro da humanidade. Ao enviar mensagens para o espaço, nós não demos um olá. Nós gritamos no meio de uma floresta silenciosa e mortal. Anunciando a nossa localização para todos os caçadores por perto. E os trissolarianos foram só os primeiros a nos ouvir. Exatamente. E é com esse conhecimento aterrorizante que o Lodi passa anos, enquanto o mundo o vê como uma fraude, um playboy, Que usa os recursos do projeto para procurar uma mulher idealizada que só existe na mente dele. sim, mas ele tá, na verdade, digerindo a verdade mais sombria do universo. Ele é o único que entende as regras do jogo. E o tempo passa. 200 anos na verdade. Luodi hiberna e acorda num futuro onde a humanidade, apesar de tudo, conseguiu construir uma frota espacial enorme. 2000 naves. A confiança tá no auge. As pessoas acreditam que podem lutar, que podem vencer. É um momento de tremenda arrogância. E então vem o primeiro contato de batalha, e é uma das cenas mais chocantes e devastadoras da ficção científica. A frota humana inteira é aniquilada em minutos. Por uma única sonda trissolariana. Uma pequena nave em forma de gota, perfeitamente lisa, chamada a Gota. Como que ela faz isso? Simplesmente colidindo com as naves. O material da gota é feito de matéria de interação forte, o que a torna indestrutível para qualquer arma humana. Ela atravessa os maiores couraçados da Terra como uma bala atravessa papel. Não é uma batalha, é um massacre unilateral. É o fim da esperança. A aniquilação psicológica foi talvez até maior que a física. Naquele momento, a humanidade entende. A derrota é inevitável. E é nesse ponto, no fundo do poço do desespero, que o Lodi finalmente faz o seu movimento. Anos antes ele tinha feito um teste, né? Um feitiço. Sim, ele usou o Sol como um superamplificador para transmitir a localização de uma estrela distante a 50 anos-luz. Basicamente, ele acendeu uma luz naquela estrela para toda a floresta ver. E esperou. E o que aconteceu? Décadas depois, os astrônomos confirmam. A estrela foi destruída. Apagada do céu. Alguém na floresta viu a luz e a apagou. O feitiço dele funcionou. Ele provou que a teoria era real. Com essa prova em mãos e com a humanidade de joelhos, ele se torna a última linha de defesa. Ele constrói a arma final dele. Que não é uma nave, não é um canhão. É um sistema. É a aplicação definitiva da teoria que ele descobriu. O sistema de berço. Exato. Que na prática é um gatilho de homem morto. Os sinais vitais dele são conectados a uma rede de bombas nucleares ao redor do Sol. Se o coração dele parar, as bombas explodem numa sequência específica. Isso. A explosão não destruiria o Sol, mas o faria piscar num padrão de código, transmitindo para toda a galáxia a localização exata do sistema estelar de Trisolares. É a destruição mútua assegurada de novo, mas desta vez a ameaça é 100% crível. É um checkmate, ele diz aos Trissolarianos. Se vocês nos destruírem, eu morro.
E a minha morte vai revelar a localização de vocês para todos os outros caçadores na floresta. E eles virão atrás de vocês. Ele usa a própria lei da floresta como um escudo. Brilhante e aterrorizante. Ele transforma a Terra e Trissolares em dois caçadores amarrados um ao outro com uma bomba no meio. E no clímax, com uma pistola apontada para o próprio coração, ele força os Trissolarianos a parar. Avanço da frota para. Um equilíbrio frágil, baseado no terror estabelecido. E Ludi, o barreira que o mundo desprezou por 200 anos, se torna o salvador da Terra. Uau! A jornada dele é incrível. A pessoa que todos achavam ser a mais inútil se torna mais importante. Não por ser mais forte, mas por ter sido o único a parar de pensar em como ganhar a guerra. E começar a pensar em quais eram as regras do universo. Exato. E a análise nos deixa com essa visão grandiosa, mas profundamente sombria. A sobrevivência no cosmos, segundo essa obra, não tem nada a ver com moralidade, com esperança, com boas intenções. Não mesmo. Ela se resume a uma lógica fria, implacável e paranoica. O silêncio é a melhor armadura e a desconfiança é a lei fundamental que rege tudo. Isso nos deixa com uma reflexão final um tanto pesada. Se a única maneira de garantir a sobrevivência é viver num estado de medo perpétuo, se escondendo de um universo que é, na melhor das hipóteses, indiferente e, na pior, hostil. O que realmente significa viver. Pois é. E o que acontece quando a única estratégia para salvar todo mundo é uma que ninguém, nem mesmo seus aliados, pode entender ou aprovar? Uma paz mantida com uma arma apontada para a própria cabeça.